Perfeito. Gravação iniciada. Claudinha, pode fazer as honras da nossa reunião. Bom, gente, só para formalidade, boa tarde a todos, bem-vindos, muito obrigada pela presença. Se inscrevam no chat, por favor, para ficar registrado quem esteve presente hoje nessa reunião. Nós temos duas pautas para tratar, o nosso regimento interno e a devolutiva que tivemos da SEDAC, e começar a organização das nossas eleições, que estão chegando aí. Em breve teremos eleições para os novos delegados do colegiado. Então, a Sinara vai nos deixar para agora, dar o relato do documento que nós enviamos para a SEDAC, o que eles responderam, e depois a Sinara também, maravilhosa, vai nos orientar aí para as eleições, que nós tivemos uma ajuda do Edson, que era o coordenador na gestão passada, que também é maravilhoso, já deixou um roteirinho prontinho para a gente de como fazer as eleições. E aí nós vamos seguir esse roteiro, tá bem? Então, tudo contigo, Cia. Tá bem, gente. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Vamos tentar ser o mais breve possível e o mais objetivo possível também, tá? Eu sei que a Grazi daqui a pouco tem ensaio e todo mundo tem as suas demandas. Então, depois da reunião passada, foi enviado para a SEDAC o nosso regimento interno para aprovação. Como era de se esperar, né? Voltaram algumas observações de lá. Eu vou compartilhar com vocês agora, gente, vou compartilhar a tela, que eu acho que é legal vocês darem uma olhadinha. Só não reparem, eu não vou abrir o ofício deles, eu vou abrir uma cópia que eu fiz, onde eu botei algumas observações, para que eu não esquecesse de fazer os comentários, tá? Compartilhando, né, gente? Sim. Vocês estão vendo o documento? Sim. Tá. Eu não enxergo vocês, tá? Então, qualquer coisa, Cláudia, Fê, vão olhando por ali, peçam para eu parar de falar e chama quem for necessário, quem quiser se manifestar. Tá. Bom, então os pedidos deles, basicamente, foram esses, tá? Anexar a ata, ok, tá? Eu realmente não me lembro se eu mandei, eu acho que eu mandei só o regimento, isso foi uma falha minha. Eles solicitaram essa cópia com o inteiro teor do documento alterado e suas alterações destacadas, tá? Na verdade, não teve muitas alterações, porque foi construído um regimento completamente novo a partir da portaria 18, da 27, e depois que nós mandamos, saiu a 34, que era aquela portaria que altera a quantidade de presentes, né? De 2/3 passou para 1/3, que é o quórum mínimo, certo? Mas assim, ó, gente, eu vou apresentar para vocês, eu acho que eu vou ter que baixar aqui só um pouquinho. Só um pouquinho que eu preciso aceitar. Deu, desculpa, gente, eu precisava só aceitar. Tá. Como eu comentei com vocês, eu não vou pegar a portaria e ficar destacando nada. Foi muito mais fácil fazer um comparativo entre a portaria 18 e o que nós colocamos no nosso regimento interno, que eu não sei se vocês lembram, eu acho que sim. A gente utilizou basicamente ela e trouxe alguns elementos da portaria 32, que era para deixar o regimento mais completinho. Eu acho que alguém levantou alguma mãozinha. Não, foi só a Karine que está chegando. Ah, perfeito, então. Então, tá ok. Eles solicitaram também documento original anterior às alterações, sem destaques, isso sem problema nenhum, que é a portaria 32, tá? E aqui eles fizeram algumas sugestões. Sugere-se que o colegiado adicione a forma de designação da mesa diretiva, competência estabelecida por regimento interno, de acordo com o parágrafo único do artigo 8º da portaria SEDAC número 18. O parágrafo é o seguinte: a escolha do ou da coordenador, coordenadora, da coordenador ou coordenadora adjunto e secretário se dará de acordo com o regimento interno do colegiado setorial de cultura. Isso nós não tínhamos feito, tá? Uma sugestão de redação que eu coloco aqui e colocamos em discussão ou votação, né? Não sei ainda o número do artigo, tá? Porque vamos ter que ver direitinho onde é que a gente vai encaixar ele, mas seria: a escolha da mesa diretiva acontecerá na primeira reunião oficial após a eleição dos novos membros. Essa reunião será conduzida pelo
pelo ou pela coordenador, coordenadora, que estiver entregando o cargo. Item 1º. Os membros que desejarem se candidatar aos cargos de coordenador, coordenador adjunto, secretário, deverão manifestar sua intenção, quando solicitados, na referida reunião. Item 2º. Após a manifestação dos candidatos, será realizada votação aberta para cada cargo, sendo considerado eleito aquele ou aquela que obtiver maioria simples de votos. Então, isso que faltou, e realmente nós não tínhamos isso. Eu vou terminar de ler, e depois a gente volta para discutir esses pontos. Pode ser, ou vocês preferem fazer isso agora? Pode ser, sim. Acho que pode dar continuidade nessa sequência. Perfeito. Seguindo, observe que ao definir a forma deverá ajustar sua proposta de alteração de regimento no artigo 11, que diz: na ausência do coordenador, o plenário será presidido pelo coordenador adjunto, eleito pelos seus membros. Eles pediram só para tirar o eleito pelos seus membros. Aí a revoltada aqui incluiu, não tenho por que suprimir, mas ok, gente, é só tirar fora. Penso que não vai dar nenhum prejuízo, causar nenhum prejuízo ao nosso regimento. Próximo, sugere-se que o colegiado adicione as formas de construção e reforma do Código de Convivência, competência estabelecida no regimento interno, de acordo com o item 2º do artigo 13º da Portaria SEDAC 18. Aqui, penso que seja só a gente informar que foi construído um GT, que foi formado para essa finalidade, e depois de construído esse código, ele foi levado para a plenária e foi aprovado pela plenária. Então, eu penso que só falte colocar isso num ofício, tá? Que é meio óbvio, mas foi um pedido feito. Sim. Item 2º. A construção e a reforma do Código de Convivência serão regulamentadas pelo regimento interno e são de competência de cada colegiado setorial de cultura. Na verdade, nós só construímos esse código porque foi pedido por essa portaria, tá? Item 2º, a construção e a reforma do Código de Convivência serão regulamentadas pelo regimento interno e são de competência de cada colegiado setorial de cultura. Mesma coisa, nós só construímos porque foi solicitado na portaria 18. Aqui era um erro de digitação que eu já corrigi. Aqui que foi isso que aconteceu. Ver com GT plenária. Aqui. Adicionar a palavra preferencialmente após deverão, de modo a oportunizar amplamente a participação da sociedade civil. Item 1º. Os 10 representantes da sociedade civil organizada, bem como seus suplentes, deverão, e é aqui que eles querem colocar preferencialmente, tá? Contemplar as seguintes categorias. E daí vem as categorias que nós elencamos. Então, a ideia dele seria: deverão preferencialmente contemplar as seguintes categorias. Esse preferencialmente, no meu entendimento, abre uma brecha para que seja... Para que não se contemple, né? Para que não se contemple. Particularmente, não sei, depois a gente debate isso, eu deixaria como está. Mas daí, vamos depois colocar em debate isso também. Próximo. Substituir as colocará na pauta por poderá colocá-las na pauta. Isso pode ser compreendido como definição de competência de um órgão estadual, a SEDAC, que são definidas por lei específica. Item 1º, que é onde fala: as recomendações serão encaminhadas à Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, que as colocará na pauta da instância devida para análise e tramitação, conforme a ordem cronológica de apresentação ou atendendo às prioridades fixadas pelo colegiado setorial de dança. Então, aqui eles querem, depois do substituir... Como é que está o substituir, gente? Está em amarelinho. As colocará na pauta. Pois é, mas geralmente embaixo eles colocavam aonde que era, né? Poderá colocar... Ai, desculpa, eu estava procurando substituir. Poderá colocá-las na pauta. Eu entendo o mesmo caso anterior, tá? Nós seguimos e depois a gente... Eles querem dar liberdade, assim, para não impedir o processo, né? Se não contemplar exatamente aquilo para não impedir. Alterar para um terço, ok.
alterar para um terço ok. Então, era isso, gente. E essas foram as solicitações feitas, tá? O que nós precisamos fazer hoje, depois, se vocês me permitem, a gente discute isso depois, de eu mostrar para vocês a ideia do documento que nós vamos enviar, que, como eu falei, não vou ficar destacando nada, mas foi feito um documento com as modificações e um comparativo, se isso é prejudicial ou não, sendo que só um item deu conflito, tá? Podemos fazer dessa forma? Eu não entendi bem o que tu quer dizer, mas vai fazendo da forma que tu acha melhor, que eu tô acreditando no processo. Sinal. Tá, não, Claudinha, é que a gente tem que discutir essas partes aqui, tá? Que eles pediram para suprimir, para modificar esse artigo aqui, o XX, que a gente não sabe o número ainda. Eu não me opus a nada, tá? Tudo que eles pediram de modificação, eu acho que a gente pode atender todas. Não sei se o que acham o resto dos delegados. Tá. Mas, por exemplo, esse que está aqui na tela, né? Isso não veio deles, tá? Isso eu... Tá na portaria? Também não. Isso eu entendi o que eles queriam, porque o que eles pediram aqui, para a gente dizer de que forma a gente vai eleger coordenador, coordenadora adjunto e secretário. Sim. A gente não tinha estabelecido isso, a gente tem que dizer como. Então, eu fiquei tá. pensando, né, como que tinha acontecido o processo, e a partir disso, eu escrevi isso aqui. Só que isso saiu das vozes da minha cabeça, como diz a minha colega. Então, precisa analisar... A Grazi levantou a mão. Fala, Grazi. Só para facilitar, assim, não tinha no regimento antigo como a gente elegia os coordenadores? Não. E aquela parte que ele tem que ser sociedade civil e não sei o quê? Ah, isso está lá. Isso sim, tá lá. Isso Porque tá eu lá. acho que daí teria que botar nesse novo... Tá também. Então tá. Não, era só E essa. a coordenação tem que ser da sociedade civil, né? Esse a gente não abriu mão, Grazi. Tá. Mas eu acho que no mais está ok esse texto que a Sinara fez. Acho que foi o processo como a gente fez, né? Foi. Acho que... Vocês querem que eu leia? Também, já que eu já falei, o preferencialmente eu também não colocaria. Pela mesma interpretação que a Sinara teve. Que daí abre a oportunidade de não ser, né? Tipo assim, sabe? Não sei. Mas fica para a maioria aí. Que eu acho que eles pediram isso no sentido de que se por acaso, né, em algum momento no futuro não tenha gente para cada área, mas aí eu acho muito difícil que isso aconteça, né? Porque Desculpa, vocês estão equivocadas. Vou falar. Fala, Rô. Acho bom botar o preferencialmente, porque o preferencialmente é um advérbio. Ele dá uma intensidade ao verbo... A prof de português que não terminou a faculdade. Ele dá ênfase ao verbo dever. Esse preferencialmente significa que ele tem que ser feito de maneira preferencial. Na real, ele é importante. Eu acho que ele é o contrário do que vocês estão pensando. Ele intensifica o que deve ser preferencial à sociedade civil, entenderam? É um advérbio. Ele não muda para pior, ele intensifica o verbo. Ele dá preferência a isso. Então, eu acho que é interessante. Isso é gramática. Não sou eu que estou dizendo. Entendi. Ficou claro? É que se dá preferência... Sim, ficou, eu estou pensando. Se dá preferência a isso, mas caso não haja isso, pode ser aquilo. Não, gurias, aula de português, tá? Vamos lá. Deixa eu achar onde é que está. Espera aí que eu acho, só um pouquinho que eu já acho para ti. É que dar preferência pressupõe que há outra coisa, mas tu tem que dar preferência para essa. Não, tu tem que pensar, tu tem que, tá, aula de português. Quando tu pensa aqui, ó, gurias, deverão, o preferencialmente, ele está na função de advérbio. O que é um advérbio? É mudar ou dar sentido ao que vem anteriormente. O que ele está mudando é o verbo dever. Então, quando eu coloco preferencialmente,
Eu estou dando ênfase para esse verbo dever, de que as coisas precisam acontecer naquilo que a gente imaginou. Entenderam? Ele não muda o sentido, isso é gramática, gurias. Não é? Ele está no sentido de dar preferência, em que há preferência para uma escolha. Essa escolha é essa da sociedade civil. Entenderam? Eu entendi, só espero que eles entendam isso também. Não, quem redigiu isso não ia botar de uma forma aleatória. Tá. A Cláudia não está satisfeita. Cláudia, isso é gramática. Sempre fui boa em gramática. Tá bem. Sou a chata da gramática. Não, então ele está na função de... Seria diferente se eu colocasse de preferência, a gente prefere... É diferente. Ali é preferencialmente que ele está dando intensidade para o verbo. Ele está deixando ele numa... O advérbio, a função do advérbio é dar intensidade para as coisas, para mais ou para menos. No caso ali é para fortalecer a ideia que a gente quer que a sociedade civil organizada, bem como seus suplentes, deverão olha, eu vou ler para vocês e vocês vão entender, ó. Deverão preferencialmente contemplar as seguintes categorias. Entenderam como ele intensifica? E se eu ler dessa forma, deverão contemplar as seguintes categorias. Então, ele está só intensificando isso que a gente quer. Ele não muda o sentido. O advérbio não está para mudar o sentido. Ele está... Podem buscar a função do advérbio na frase. Já diz, ó, ele vem sempre depois do verbo para dar uma intensidade para aquilo. Tá bem. Aula de português. Entenderam a função do advérbio? Sim. Então tá. Mas eu quero aula particular. Eu amo gramática. Desculpa. Sou péssima em gramática. Vamos fazer o seguinte, gente, eu não enxergo vocês, eu acho que todo mundo tem que dar esse seu, né, sua sugestão, enfim. Cláudia, tu que está enxergando o pessoal, o que tu acha de a gente fazer uma votação? A gente pode fazer uma votação de levantar a mãozinha quem concorda em acrescentar o preferencialmente. Tu faz isso? É só um pouquinho que eu resolvi apertar aqui para enxergar melhor, e aí estraguei mais a coisa. Cadê a Fê? Eu tô aqui, tô vendo todo mundo. Obrigada. Bem Para tranquilo. assuntos de tecnologia. Isso, não, tô aqui a postas. Tá, então vamos fazer isso, gente. Vamos levantar a mãozinha quem aceita Eu tenho só uma pergunta. Pergunta, Laura. Porque, enfim, não sei como é que funciona o processo, né, na eleição e como é que a gente garante que os representantes estão contemplando essas vagas, essas categorias. Isso é uma seleção, é uma indicação, e aí a gente faz a eleição, quem é que elege, como é, tipo assim, porque o agente adicional ou não adicional preferencialmente diz respeito ao quanto que a gente vai estar garantindo ou não que essas categorias vão estar sendo contempladas e que quanto que a gente vai abrir brechas ou não abrir brechas para isso, né? Mas eu queria entender quem que é responsável por abrir essas brechas ou não, né? É o colegiado, é a SEDAC, como é que funciona isso? A gente faz uma comissão eleitoral e aí as pessoas recebem um formulário, qualquer pessoa pode se inscrever. Menos os indicados pelo governo, que daí é o governo que indica. Mas qualquer pessoa da sociedade civil se inscreve e aí no formulário tu coloca. Se eu não me engano é isso, né, Sinara? Não sei. Então a memória vocês têm que me ajudar, gente, mas a gente marcou ali, né, o que a gente quer, o que a gente representa, né? Então o pessoal da universidade vai entrar naquela parte de universidade. Quando a pessoa que deseja se candidatar a uma vaga, ela se candidata neste formulário que ela vai preencher, e depois, gente, nós vamos falar sobre esse processo eleitoral, Laura, vai ficar mais claro ainda, tá? Mas para esse momento, para que tu entenda, a pessoa vai colocar um breve currículo nesse formulário, e as pessoas que se inscreveram para o colégio eleitoral, que são as pessoas que vão votar, vão receber esse documento com todos os currículos. Então, ali tu vai poder, a Laura se inscreveu para
companhias e grupos, mas a Laura não tem uma companhia e um grupo, sabe? Porque, assim, ó, dentro desse universo da dança, as pessoas acabam se conhecendo, né? Então, acaba acontecendo esse filtro. Mas, sim, tem uma inscrição prévia, através de um formulário que ele é online, do Excel, e ali dentro vai um currículo. E Respondeu, tu mesmo Laura? aponta, né? Tu mesmo indica para qual área que tu quer te candidatar. Sim. E essa comissão ela é formada por pessoas do colegiado, apenas. Exato. Tá. Pessoas do colegiado, e podem existir, ser convidadas pessoas de fora do colegiado também, isso é possível, mas preferencialmente que a maioria seja do colegiado para garantir a lisura do processo. Sim. E mais uma pergunta, eu não sei se isso se isso já aconteceu ou se é uma hipótese possível, enfim, mas pensando aqui, né, em possíveis situações, se ninguém de uma das categorias se inscreve, por exemplo, ninguém de projetos sociais se inscreveu para essa eleição, o que acontece, né? Qual que seria o processo para isso? Pensando também para entender se preferencialmente cabe ou não nesse artigo. Eu acredito, Flávia, não, Laura, desculpa, acredito não é muito forte, tá? Mas eu penso que esse preferencialmente ele foi pensado também para isso, eu acho, para deixar uma brecha no caso não aconteça. Nós, na eleição que nós fizemos quando vocês chegaram, lembra que foi uma mini eleição, né? Para completar as cadeiras, não teve esse problema, porque todas as cadeiras que precisavam, as pessoas vieram até nós. E na eleição anterior também não. Na próxima, a gente vai pedir o empenho agora de todos os membros para puxarem pessoas, para pegarem, cada um pegam pela mãozinha e diz, olha, vem te inscrever, as vagas são essas, porque a gente conhece quem são as pessoas, quem está ligado à universidade, quem está ligado a grupos e por aí afora. Não aconteceu conosco, tá, Laura? Sim. Mas eu acredito... Nunca aconteceu até hoje. Mas eu acho que esse preferencialmente talvez tenha vindo também por isso. Bom, supondo, não conseguimos preencher um membro para cursos livres. Bom, então nós vamos colocar um membro de outra categoria, sabe? Podemos também, aqui, ó, subindo na parte em que a gente fala aqui das eleições, podemos colocar um terceiro item considerando isso, caso não tenha... Não precisa, não precisa. Talvez essa palavra dê conta, entende? Como é uma coisa talvez muito rara de se acontecer pela experiência, mas por ser um documento normativo, enfim, talvez seja importante ter essa... É isso aí. Né, abarcar essa possibilidade, mas... Entendi. É isso, acho que já fomos, né? Vamos para a próxima? Tá, e daí colocamos... Tem que votar agora, eu acho. A votação, exatamente. Então, levanta a mãozinha quem é a favor do preferencialmente ser incluído. Pronto, quase unanimidade, se não foi unanimidade, muitas pessoas. Tá tudo certo, é isso aí, fechou. Pode baixar a mãozinha. Posso baixar a mãozinha? Dá-lhe aí de preferencialmente, e bora para a próxima. Deixa eu só dar uma... Essas dúvidas sobre as eleições, a gente ainda vai conversar hoje, né, sobre isso. Então, acho que vai ficando mais claro na cabeça. Ainda mais de vocês que entraram agora, né, gente? Coitados também. Não passaram por esse processo das eleições, né, anteriores. A Laura levantou a mão, agora tá me mostrando aqui, não sei se ela quer falar ou se foi para votar. Tá, pode seguir, então, por favor, sim. Tá, beleza. Próximo. Deixa eu ver se eu perdi algum aqui em cima, gente. Aqui, vamos por ordem para que eu não me perca, tá? Então, aqui do ofício, depois eu mostro para vocês. Então, a princípio, esse aqui vocês acham que está ok para colocar, né? O artigo XX. Vocês querem que eu leia de novo? Não precisa. Não, tá. Suprimimos, então, o eleito pelos seus membros? Na ausência... Acho que não faz mal. Tudo bem, se eles querem. Tá, então, primeiro eu vou botar aqui só
para eu não me perder depois, tá? Suprimir. Ok. Tá, isso aqui, gente, que ele sugere, que adicione as formas de construção, parará, parará, eu até vou colocar no e-mail e no ofício, informando que foi construído este GT para essa finalidade, tá? E que o código de convivência ele foi construído a partir da solicitação da portaria 18, porque realmente não tem, ele veio daí, ou eu interpretei errado isso aqui. O que vocês me dizem? Até vou aumentar, para quem quiser ver. Eu acho, eles querem que a gente coloque como que vai, se tiver alguma alteração, como que essa alteração vai ser feita. Eu acho que a gente pode botar como tu fez nas eleições. É isso, tipo, ó, vai ser montado um GT para discutir o negócio e depois o que o GT decidir vai ser colocado em votação. E é isso. Se a gente quiser botar sabe? Eu acho que eles querem que a gente bote no regimento como que a gente vai fazer as alterações, né? Então, a gente pode estabelecer que vai ser por esse mesmo processo que a gente fez. Não sei o que os colegas e as colegas acham. Eu concordo, acho que é isso aí, Graça. Tá, eu vou colocar aqui grosseiramente, tá? Tá. E eu não sei se talvez seja necessário a gente colocar um período de tempo em que isso vai acontecer, anualmente ou a cada, sei lá, a cada gestão. Eu acho, eu não sei Eu acho se é que quando necessário. houver necessidade, né? É. Tá. Porque esse nosso regimento tinha 10 anos, e agora que a gente mudou. Tá, depois eu redijo melhor isso aí. Sempre que houver necessidade, será criado um GT com a finalidade de alterar e ou rever o código de convivência. Ou rever o código de convivência. Veja se tá bom assim. Eu estou deixando em Para maiúscula. posterior aprovação em plenário. Aí depois tu escreve melhor. Sim, senhora. E eu estou escrevendo em maiúscula, que é para saber que é coisa nova, tá? Tá. Então, assim, de um modo bastante curto, grosso e direto. Sempre que houver necessidade, será criado um GT, depois eu descrevo o que é, com a finalidade de alterar e ou rever o código de convivência para posterior aprovação em plenário. Foi só melhor a redação, deixa ela um pouquinho mais fluida. Ali já está corrigido, ok. Ali é só um erro de digitação, ok também. Incluído preferencialmente também. Aqui, substituir as colocará na pauta por poderá colocá-las na pauta. Tudo bem, substitui isso aí, eu acho que não tem muito... Porque eles também querem garantir isso, assim, de que eles não tenham... Que eles vão colocar se eles quiserem. Né? Porque isso é a SEDAC que faz, né? Tá. Todo mundo concorda, gente? Não enxergo ninguém. Estou sozinha, abandonada. Eu vi só a Laura dizendo que sim. Felipe, sim. Isso, sim. Qualquer coisa... É só se manifestar. Todo mundo pondo sim. Maioria... Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alteraram um texto, tudo bem, porque saiu Já depois. já foi. Feito, gente, aqui, então? Tá, se surgir mais alguma dúvida no meio do caminho, eu chamo vocês pelo grupo, tá? Mas, enfim, eram essas as alterações que tinha que ser feita, e depois eu vou olhar direitinho onde vai ser posto o número do artigo, porque daí vai ter que mudar, provavelmente, todo o número dos artigos subsequentes que vem, né? Tá? Posso parar de compartilhar esse documento e abrir o outro? Sim. Vamos seguir, então, para a próxima pauta, que é as eleições, né? Não, senhora. Análise comparativa do regimento interno com a portaria, tá? Ai, que foi isso que eles pediram para fazer grifado no documento. Não, gente, grifado no documento, eles, se quiserem, peguem os dois e que se cruzem, tá? Sendo bem direta.
Olha lá, o que que os documentos têm, que tem a portaria 18, que foi o nosso documento base, ponto. E algumas coisas que a gente colocou a mais, vindas da portaria 32, e algumas coisas que a gente achou pertinente, tá? Aqui está descrito item por item, certo? Que é a divisão por categorias específicas na sociedade civil, que era o que nós estávamos falando agora, tá? Que nós definimos as 10 categorias fixas para os representantes da sociedade civil, companhias, festivais, entidades, projetos sociais, etc., não previsto na portaria, que apenas determina o número de membros e menciona a representatividade dos COREDs. Então, essa foi uma alteração que a gente fez. Alteração não, complementação. Isso Número 2, regras detalhadas e justificativa de ausência. Justificativa deve ser enviada até 2 horas antes da reunião para o e-mail oficial do colegiado. Após esse prazo, será considerada a falta injustificada. A portaria fala de ausência não justificada em 3 reuniões, mas não define prazos, forma ou canal de justificativa. Então, a gente implementou isso. Número 3, inclusão de critério de ausência em 2 reuniões sem justificativa. Mais rígido que a portaria, que não prevê número exato para ausências não justificadas. Então, aqui a gente refinou um pouquinho mais o processo. 4, obrigatoriedade do coordenador ser da sociedade civil, Grazi. Exige que o coordenadora seja eleito entre os membros da sociedade civil. A portaria não especifica essa obrigatoriedade. Periodicidade das reuniões. Determina reuniões com intervalo não superior a 2 meses. A portaria exige apenas 4 reuniões por ano, sem periodicidade mínima. Substituto pro tempore do secretário. Quando o secretário estiver ausente, o plenário escolhe um membro para redigir a ata da reunião. Essa figura de substituto pro tempore não existe na portaria. Aqui eu tenho que dar uma olhada. Ou seja, nossa, está muito melhor que a portaria. Desculpa. Sugestão de recebimento de gravação das reuniões, isso eu me lembro que nós colocamos, não tinha nada na portaria, a gente estipulou um prazo de 5 dias úteis quando for pelo Webex, que lá não fala nada, e isso não agride a eles, né? Ah, nós falamos isso na última reunião, votação com maioria de abstenções, lembra? Define que se a maioria se abstiver, a votação será repetida, persistindo, valerá a maioria simples dos votos válidos. A portaria trata apenas de maioria simples, sem regras para abstenções majoritárias. Eu me lembro que foi discutido bastante isso. Recomendações e moções. O regimento institui 2 instrumentos formais de manifestação do colegiado. Recomendações para políticas públicas e moções, comunicados solenes ou de pesar. Não constam como instrumentos formais na portaria. Alguém quer falar, gente? Não. Autonomia para sanar dúvidas. Dúvidas sobre a aplicação do regimento serão resolvidas pelo plenário do colegiado. A portaria atribui essa competência exclusivamente ao secretário de Cultura. Aqui nós temos esse conflito, tá? Sugestão de redação para esse conflito. As dúvidas serão inicialmente apreciadas pelo plenário do colegiado, podendo ser encaminhadas à Secretaria de Estado da Cultura nos casos em que persistirem dúvidas ou forem necessárias deliberações superiores. Tá? Porque a portaria, ela fala que os casos omissos e dúvidas devem ser resolvidos pela Secretária de Cultura. E nós damos essa competência ao plenário. Ali que tem um único conflito. Então, ajustando a redação, se eles aprovarem, passa pelo plenário, persistindo o problema, vamos assim falar, né? O conflito, encaminha-se à Secretaria de Estado. Melhorando, olha aqui, ó. Peraí, vamos ajudar aqui, ó. Um quadro comparativo para isso, tá, gente? O que tem na portaria, o que tem no regimento e a observação. Portaria, não especifica categorias da sociedade civil. Regimento interno, define as 10 categorias. Detalhamento legítimo, amplia a representatividade. Outra, portaria, exige 3 faltas injustificadas para perda de mandato.
Nosso regimento prevê perda com 2 faltas sem justificativas ou 3 com justificativa. Mais rigoroso, pode ser mantido, se acordado. Isso é para entrar ou é... Um pouquinho. Alguém quer participar? A Patrícia caiu, tadinha. Deu, ela voltou. Portaria SEDAC, não exige coordenador da sociedade civil. Nosso regimento prevê que seja da sociedade civil, reforça autonomia e paridade, super válido. Portaria SEDAC, reuniões mínimo de 4 por ano. Nós estabelecemos intervalo máximo de 2 meses. Tudo ótimo. Portaria, não define como justificar a ausência. Nós definimos. Portaria, não menciona substituto para ausência do secretário. Nós definimos. Portaria, não trata de gravações. Nós solicitamos que seja enviado em 5 dias úteis. Portaria não trata das abstenções em votações. Nós estabelecemos um rito para a maioria de abstenções. Portaria não menciona instrumentos formais de posicionamento. Nós criamos recomendações e moções. Portaria, casos omissos resolvidos pela SEDAC, e nós colocamos que os casos omissos são resolvidos pelo plenário, que daí foi aquele ajuste sugerido. Nossa justificativa. Em conformidade com o artigo 13 da portaria SEDAC, alterada pela 27 e está faltando a 34, o presente regimento interno contempla detalhadamente procedimentos específicos que não conflitam com as disposições gerais da portaria, mas a complementam com vistas à realidade e à dinâmica do setor da dança. As inclusões visam fortalecer a representatividade setorial, estabelecer critérios claros para a participação ativa, garantir transparência e registro documental, aperfeiçoar os processos deliberativos, promover instrumentos formais de manifestação institucional e assegurar a autonomia funcional sem prejuízo da supervisão da SEDAC. Dessa forma, reafirma-se o compromisso com os princípios de participação, transparência e governança pública, pilares fundamentais dos colegiados setoriais de cultura. Informamos também que já foram alterados os artigos 14 e 18, que é aquele que fala do 1/3 ao invés dos 2/3. E mais alguma coisa que vocês queiram colocar. Esse seria o documento, gente, que eu sugiro enviar para eles, tá? Com todos esses apontamentos, escrito e desenhado. Sinara, tu arrasou. Estudei, fui para a escola. Meu Deus. E agora está faltando colocar que pode ser no ofício ou pode ser no corpo do e-mail essas alterações que a gente fez agora. Acatou, informar daquele artigo novo, né? Que é desse documentozinho que a gente olhou agora. Tá faltando colocar isso aqui dentro, tá? Que daí no final, aqui no final de tudo isso, é uma coisa em vermelho aqui. Ah, tá. Aqui é a sugestão. Aqui no final, daí, antes do informamos também, enfim, ou depois, sei lá, depois eu vejo, a gente coloca aquelas outras alterações que nós discutimos agora. Gente, é possível isso? O que vocês acham? Maravilhoso, eu achei. Perfeito. Isso aí. Tá perfeito. Esse quadro comparativo tá ótimo. Tá bom, né? Posso parar de... Tá ótimo, sim. Uhum. Foi escrito e desenhado. Desenhou. Posso parar de compartilhar para ver vocês? Sim. Pode ser. Pronto, Não, agora... Sinara, assim, olha, didática, cirúrgica, desenhado, assim, olha... Ai, gente, assim, ó, porque a gente sabe que tem que ser meio desenhado com eles, algumas coisas, né? Então, não ousa sim, claro que ousa, porque é que nem diz a minha colega Fernanda, as vozes da minha cabeça foram por ali, mais entre as vozes da minha cabeça e o rumo certo, né? Não, tá, as tuas vozes da tua cabeça arrasaram, teus divertidamente mandaram muito bem nesse documento. Olha só, quando eu finalizar o documento, antes de mandar para ele, eu vou colocar no grupo, tá? Como ele não está fechado, eu coloco o ofício que vai ser enviado.
Aí, se todo Tá. mundo der uma lida, é bom ter outros olhos, às vezes até para encontrar algum erro de escrita de português mesmo. Coloca ali, se precisar eu altero, se tiver tudo ok, faço e-mail, mando para eles, porque eu gostaria muito, e eu tenho certeza que a Cláudia, a Fer também, e o resto dos integrantes, que antes das eleições viesse esse regimento interno já pronto, para facilitar a vida de quem vai ficar depois, né? Sim. Tá? Feito isso, então? Aprovado isso, gente? Sim, maravilhoso.com.br. Beleza, então. Eu preciso disso para poder colocar em ata depois, tá? Sim. Pauta número 2. Podemos seguir? Cláudia? Sim. Sim. Sim! Troca um regimento interno por uma eleição. Sim. Vamos lá, gente. Processo eleitoral, tá? Em junho termina o nosso mandato, tá? Na verdade, termina o de todos, né? Inclusive de quem entrou há pouco tempo e a tadinha da Paty caiu de novo. Sim, Felipe termina. colocou uma observação aqui, não sei se vocês chegaram a ver. Não tinha algo sobre o voto final do coordenador, Felipe? Não me lembro do voto do coordenador seu do final, mas eu vou procurar isso depois, tá? Deixa eu anotar aqui a observação do Felipe. Seu voto de Minerva, né? Tá. Eu vejo isso e se eu achar alguma coisa eu aviso, tá? Tu te lembra, Cláudia? Não me lembro de ter Tá. isso. Não me lembro também, vou ser bem sincera. Mas, se tiver, a gente vai achar. É que o Felipe foi do colegiado anterior, né? Então pode ser que eles tenham já feito isso no regimento e aí ele lembra de ter sido incluído. Tá, depois se vocês ficarem de papo um pouquinho, eu tento procurar no regimento da portaria 32, tento procurar na portaria também. Não, procura e coloca lá no grupo, a gente não vai ficar de papo, amor. Tá tudo não? certo. Sábado, né? Vai Todo ser mundo tem suas atividades. 2 horas. Vamos tentar terminar essa reunião aqui, ó. Vamos lá. São? Já são 2:57. Processo eleitoral, gente, olha só. Então, em junho termina, em 20 de junho termina o nosso mandato, tá? Então, a gente precisa começar esse processo. Agora, respondendo com um pouquinho mais de propriedade a pergunta da Laura, né? Laura, na verdade, muitas coisas já foram faladas ali, né? A gente tem que abrir, sim, um processo eleitoral. Espera aí que eu vou deixar a Laura falar, que talvez venha mais uma pergunta. Laura, pode falar. Na verdade, eu também tenho essas dúvidas, né, de votação. Tá, vai iniciar agora em junho, termina o nosso, né? E quem, por exemplo, eu que cheguei já no meio, assim, no fim quase, essas dúvidas que eu queria sanar, como vai ser, eu tenho que me candidatar novamente, enfim, esses detalhezinhos só para poder aclarar. Mas, enfim, pode prosseguir aí, Sinara. Eu te atropelei um pouco, eu acho que eu fiquei um pouco ansiosa. Obrigada. Não, bem tranquilo, Laura. Não precisa ficar preocupada, não. As perguntas são sempre pertinentes, porque a tua dúvida pode ser de várias pessoas, né? Então, os mandatos, eles são de 2 anos, tá? O mandato, com recondução de mais 2 anos, e a partir dali não pode mais. Vocês vieram, Laura, tu, a Paty, a outra Laura, a Camila, e mais uma galera. Quando a gente fez aquela eleição, foi em agosto, setembro, eu não me lembro, né? Para complementar essa nossa gestão, tá? Agora, se vocês têm intenção, e eu penso que vocês deveriam continuar no colegiado, quando abrir esse processo eleitoral, vocês se candidatam através de um formulário próprio para candidatos, e daí vocês vão concorrer novamente à vaga para ficar mais 2 anos. Aí sim vocês têm o mandato completo, tá? Então, sim, agora todo mundo sai, e os eleitos, que podem ser reconduzidos quem estiver aqui, né, num primeiro mandato, porque se for um segundo não dá, ou membros novos que possam vir, tá? Acho que é isso, né, Laura? Acho que sim. Tá. Vamos lá, então, gente, como é que acontece? Quando abre esse processo eleitoral, são enviados 2 tipos de formulários, tá? Um para colégio eleitoral, então as pessoas que quiserem votar para os membros, para os delegados do colegiado, elas têm que se inscrever,
e um outro formulário que é para candidatos, tá? Que daí vai aquilo que a Laura perguntou, nesse formulário de candidatos vem um breve currículo, mais ou menos como aconteceu quando vocês, né, se eu não me engano, nós colocamos também esse breve currículo, né, Cláudia? Eu vou dar uma olhadinha, mas eu tenho, assim, quase que 99% de certeza que foi um breve currículo de vocês, tá? Apesar de muita gente... Foi, né? Apesar de muita gente aqui, a maioria dispensar isso, mas é bem importante para que a gente tenha registrado todo esse processo com esses currículos, tá? Então, fica aberto durante um período, durante alguns dias esse período de cadastros. Quando chegar pertinho das eleições, é enviado para o colégio eleitoral um PDF com esses mini currículos, para que os votantes possam conhecer quem são os candidatos e fazer as suas escolhas, tá? E nada impede, gente, a Rosane vai se candidatar de novo, que ela conversa, pô, eu quero entrar de novo, tu vai confiar em mim? Isso é com vocês, tá? Sem problema nenhum. Não tem... E também é legal para quem entrou agora por indicação do governo poder entrar representando entrar em alguma daquelas áreas que a gente pré-estabeleceu, né? Sendo representante da sociedade civil. Então, por exemplo, agora, quem chegou agora e que foi indicação do governo, quando termina o mandato, pode se candidatar em outra, sendo representante da sociedade civil por alguma daquelas áreas. Pode sim. E uma coisa que eu vou, Camila, se tu me permite, assim, eu me lembro que quando eu mandei a mensagem para a Camila, que ela estava passando para suplente, né, ela disse, mas como eu sou representante do governo, né, Camila? Mas, ó, fiquem bem tranquilos que essa indicação da SEDAC não quer dizer que vocês tenham uma ligação com eles. Na verdade, eles só sabem, a Patrícia, a Camila, a Laura são da dança, eles fazem esse convite, você quer entrar por esta forma no colegiado, e a partir dali vocês ocupam uma cadeira, ou os indicados da secretaria ocupam uma cadeira como indicados da secretaria, mas vêm para brigar com a gente, porque a gente sabe que todo mundo aqui briga pela dança, né? E pela nossa sociedade civil, tá? Então, sim, quem está aqui mesmo, que seja pela secretaria, e a gente sempre teve reforços excelentes vindos da secretaria, e quiserem, assim, a gente gostaria muito que se candidatasse novamente. E um outro pedido que a gente faz, e depois nós vamos colocar no grupo também, é que se cada um aqui trouxer mais uma pessoa, um convidado pela mãozinha, a gente vai ter uma gama de candidatos realmente que a gente possa escolher, né? Olhar e dizer, a Patrícia é legal, não, a Fernanda não quero mais. A Fernanda só me incomodou, não quero mais ela. Então, a gente possa fazer essa escolha, né? O colégio eleitoral possa fazer essa escolha, tá? Então, pense assim, uma, duas pessoas que vocês podem trazer, que são próximos, que vocês confiam, e que vocês sabem que vão brigar pela nossa dança, né? Que já tá tão massacrada, coitadinha. Bom. E a gente precisa fazer essa busca ativa, gente, precisa, porque gente, senão precisa. Não tem candidatos. Não, para vocês entenderem o teatro, eu tô perdida em tempo, acho que foi final do ano, começo desse, eu não me lembro, porque... O que aconteceu? O ano passado, junto com a vinda dessa portaria, saiu a determinação de que a eleição dos colegiados, quem é mais antigo vai lembrar, tinha que acontecer todas juntas em dezembro, né? Dezembro, acho que é a data. Porém, graças à gestão anterior, que foi a do Ed, eu me lembro, acho que tinha o Felipe junto, enfim, né? Vinham outras pessoas, eles bateram o pé que não. A portaria deles vencia em junho, e teria que acontecer em junho a nossa eleição. E daí a gente conseguiu fazer ela um pouco mais tranquila, né? Agora, com um pouquinho mais de calma também, sem todo mundo fazer junto. O que aconteceu com o teatro? O teatro não conseguiu pessoas para fazer isso, gente. Dezembro é uma época que está todo mundo a milhão. O coordenador, que já tinha passado o seu prazo, e ele também já estava bastante cansado, simplesmente disse, ó, não tenho como mais ficar, estou largando o colegiado, e o colegiado de teatro, não sei se agora eles fizeram a eleição, porque quando o colegiado não faz a eleição, gente, quem faz isso é a SEDAC, tá? É a secretaria que se torna responsável, e isso está na portaria 18. Então, supondo que a gente não consiga, vai ficar a cargo da secretaria compor esse colegiado. Tá? Então, por isso que a gente pede assim, esse empenho em trazer pessoas pela mãozinha, para que a gente consiga fazer. Vamos lá, paramos aonde, gente? Então, manda-se um e-mail uns dias antes da eleição para o colégio, com o PDF dos candidatos. Provavelmente no dia seguinte, tá? Já é feita a votação pela manhã,
A ideia é que aconteça das 8 até as 13 horas. De tarde se faz em reunião aberta a apuração dos votos, a divulgação dos eleitos, tudo isso vai para a ata, junto com o processo eleitoral, tudo bem certinho, e é enviado para a secretaria. No dia da do vencimento da nossa portaria, a gente faz essa passagem de bastão, e daí os novos membros assumem, tá? Quem deu essa luz, gente, foi o Edson, que fez as eleições anteriores, que fez as outras eleições também de outros colegiados, e eu conversando com ele, ele já deu assim, ó, tem direito a gente, como é que a gente vai fazer, então fica, a gente já está com tudo bem organizado, e inclusive, se for aprovado pelos membros que aqui estão, ele se colocou à disposição para ajudar a gente a organizar essa eleição, tal, que eu acho importante, porque experiência positiva nunca é demais. Então, é isso, gente. O que nós precisamos agora? Agora que eu acho que deu para explicar direitinho esse processo eleitoral, tá? Para todo mundo entender. A gente tem dois questionamentos. Um questionamento e uma demanda. Primeiro, se a gente pedir a ajuda do Edson, para ele nos auxiliar nessa organização, né? Já que ele tem esses processos tão certinhos, tão organizados, se alguém se opõe a isso, o que eu vou sugerir? Se alguém se opõe, acha, não, Sinara, não é legal, queremos fazer só com a gente, se manifesta. Se todo mundo ficar quietinho, é porque a gente entende que está aprovado um convite para que ele nos ajude. Pode ser dessa forma? Sim! Não, queremos a ajuda do Edson, né, gente? Quem é que vai se opor a isso? Mas vamos lá. Então, em três... Tá nos ajudando desde que começou, agora que a gente vai dizer não queremos ajuda. De Deus. Então, em 3, 2, 1, quem aprova o auxílio do Edson fica bem quietinho. E se alguém quiser se manifestar, gente, por favor, tá? Tô brincando, mas se alguém tem alguma coisa a se opor, por favor, se manifeste. A partir de agora. Podemos, então, aprovar por unanimidade? Beleza. Vou dormir mais tranquila. Gente, é um favor que ele vai fazer para a gente, é um favor. Eu sei, Rô, mas é bem interessante a gente colocar isso em ata para que fique bem organizado. Sim, tá? Precisa formalizar, né, que a plenária aprovou. Exatamente. Então, eu vou botar que foi aprovado com um voto contra da Rosane Marqueto. Não, gente. Aprovado por unanimidade o auxílio do Edson. Tá? Ainda bem que eu sou amiga dele, que ele vai saber que esse voto nunca foi meu. Beleza. Nós precisamos agora, gente, formar a nossa comissão eleitoral. O importante é que quem participa da comissão eleitoral não participa da eleição, né? Nem como candidato, nem votando. Então, quem for... Assim, O que faz explica um pouco a comissão eleitoral, o que ela deverá fazer. Tá. A comissão eleitoral recebe as inscrições, né? Recebe as inscrições e coordena no dia da votação e depois apresenta o resultado. Faz essa mediação, né? Exato. E é a comissão eleitoral que envia também para o colégio eleitoral os currículos e tudo. Toda a parte prática, tudo que deve acontecer na eleição, a comissão eleitoral é que é responsável. Sendo que a parte de formulários, isso já tem tudo que veio da eleição anterior, que foi aprimorado da eleição anterior. Então, essa documentação que vai ser enviada, que eu penso que também uma parte bastante delicada é essa parte, né, de formulários, já está tudo bem organizado, tá? Então, assim, eu fico muito feliz, gente, que a maioria aqui não queira se candidatar, porque eu estou entendendo que essas pessoas vão se candidatar para continuar no colegiado. E isso me deixa muito feliz. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu me proponho a ser da comissão eleitoral. Eu também. Eu também fui a Fer, né? Fernandíssima. E Rosane também. Eu quero comissão. Tá bem. Tá. Então, acho que 3 pessoas são suficientes. Sim,
com mais o Edson é suficiente. Então, fica formada a comissão eleitoral comigo, com a Fernanda e com a Rosane Marqueto. Vamos colocar em votação, gente, isso. Alguém mais gostaria de fazer parte? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá, beleza. Se alguém for contra essa comissão, que se manifeste. Isso. E se ficar em silêncio, é porque concorda com a comissão a partir de agora. Muito bom, parabéns. Comissão aprovada. Comissão aprovada. Aprovada por unanimidade. Por unanimidade. Gente, era isso. Ai, gente, por favor, assim, ó, quem chegou agora, Laura, Lauras, né? A gente tem 2 Lauras potentes aqui, Camila. Maurício, Felipe. Felipe, que veio agora. Deixa eu ver se eu descubro, assim, todo mundo, porque eu sou um pouco perdida, gente. Eu troco um pouquinho as pessoas, né? A gente teve mais quem? A Pati, o Rafa, eu acho que também entrou agora. O Fábio, eu não consegui conhecer ele, porque eu acho que ele não veio para a reunião nunca. A Júlia, sabe? A Jorge, eu também não conheço o Helder. Bom, a Jorge e o Helder vieram indicados também, mas poderiam perfeitamente se candidatar. Se candidatem novamente. É só da sequência. A gente pode não participar, mas a gente sempre vai estar aqui para ajudar vocês, tá? Que foi o que aconteceu com a gente, tá? Quando nós começamos, tá aí a Cláudia e os gurias que não nos deixam mentir. O Edson estava saindo. O Edson e o Cristian, eles deram uma mão imensa no começo, assim, para a gente poder colocar os pés no chão e começar a entender esses processos todos, né? Então, ninguém vai ser abandonado. Porque as reuniões também, vocês sabem que são abertas, a gente adoraria que pessoas da comunidade da dança viessem para essas reuniões, né? Elas têm direito à voz, não têm direito a voto, mas elas podem se manifestar. Só que, infelizmente, isso não acontece, né? Então, pensem com carinho e já pensem em quem vocês podem trazer para junto da gente. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Alguém tem alguma pauta? Alguém tem alguma coisa? Não? Gente, então, boa tarde a todos, um bom final de semana, excelente reunião. Muito obrigada, Sinara, tu é fundamental, linda, maravilhosa, poderosa, salve, salve, quero, aleluia. Às 15h08, só precisa... Encerramos às 15h08. A reunião do colegiado. Um beijo, gente, bom final de semana. Estamos aqui Obrigada, lá no grupo do WhatsApp. Bom fim de a todos. Beijo. Beijo. Nada bom. Valeu, Bom tchau, dia tchau. pra todo mundo aí. Tchau, tchau, tchau. Ih, esqueci de desgravar. Peraí. Ah, ficou gravando, sim. Agora foi. Isso.